Olá, boa tarde, alunos de Contabilidade Geral 2, aqui é o professor Rodrigo e nós iremos tratar hoje dos investimentos temporários, considerando o escopo do pronunciamento CPC 48, cuja aplicação ele se dá a partir de janeiro de 2018. Os investimentos temporários eles podem ser classificados tanto no circulante como no realizável a longo prazo. Eles são tipificados como regra geral como investimentos cujo prazo de realização seja superior a 90 dias ou inferior a 360. E, obviamente, quando superior a 360, ele está classificado no longo prazo. O que vem a ser esses investimentos? Eles são caracterizados por investimentos financeiros, que é um contrato que dá origem a um ativo financeiro e de outro um passivo financeiro. Ou ainda um instrumento patrimonial, que nada mais é do que ações ou cotas patrimoniais, né? É importante destacar que quando nós tratamos de investimentos financeiros, para que ele ocorra, não há necessariamente que haja um desembolso de fluxo financeiro relevante, como é o caso da contabilidade de hedge, que a gente não é o escopo dessa aula, nós iremos tratar em um slide o que vem a ser conceitualmente. Então, alguns exemplos de ativos financeiros, nós temos aí caixa, ações, né, que são instrumentos patrimoniais, direitos contratuais, como os recebíveis, os empréstimos, debêntures, derivativos e títulos emitidos pelo governo. Do ponto de vista normativo, o que nós temos em vigência é o CPC 48, bem como o CPC 39 e 40. O CPC 48 ele vem substituir o CPC 38, né? E ele é aplicável a todas as entidades e a todos os instrumentos financeiros, com exceção a esses que estão listados aí no slide, né? Como, por exemplo, as participações em companhias controladas, coligadas ou empreendimentos controlados em conjunto, que estão no escopo do CPC 38, 19 e 36. Nós também temos o escopo de arrendamento mercantil, que está no escopo do CPC 06, e direitos e obrigações de empregados, como plano de benefícios, no CPC 33. Bom, esses são alguns exemplos dos quais a gente tem aí que não se aplica o CPC 48, né? Então ele vem para substituir o CPC 38 e estabelece as exigências de reconhecimento, desreconhecimento, mensuração baixa, perda no valor recuperável e contabilização de hedge de um modo geral, né? O seu objetivo é constituir princípio para os relatórios financeiros de ativos e passivos, que devem apresentar informações pertinentes e úteis aos usuários, né? Então, assim, a gente sabe que quando da constituição do grupo de trabalho para modificar ou melhorar o CPC 38, o objetivo no início era reduzir o número de categorias de classificação. Nós sabemos que o CPC 38 tem 4 classificações para os instrumentos financeiros. E aí esse tipo de classificação, especialmente calcada na intenção da organização, provocava certa discricionalidade ao gestor e com isso podendo gerar possíveis gerenciamentos de resultado, né? Um outro aspecto que diz respeito ao CPC 48 é a aplicação de um método único de impairment para todos os ativos financeiros que não avaliados a fair value. A gente ainda nesta aula a gente vai tratar do que vem a ser o valor justo, né? E alinhar os atributos de avaliação dos ativos para uma mesma direção em que a entidade gerencia esses ativos, né? Que é denominado como modelo de negócio, bem como essas características atreladas às questões contratuais e seus fluxos de caixa. Então, como antes nós tínhamos no CPC 38 uma classificação calcada na intenção, no CPC 48 nós temos uma classificação calcada na gestão dos ativos, que seria então um modelo de negócio, como a organização ela gerencia os seus ativos financeiros, e
juntamente com essa análise do modelo de negócio, as características contratuais do fluxo de caixa atrelado ao papel financeiro. Com isso, a gente teria uma abordagem única de classificação para todos os tipos de ativos financeiros e um único método de impairment com base no conceito de perdas esperadas, em substituição às perdas incorridas. É bom e é importante destacar que nós tínhamos até então, pelas normas internacionais, um impairment que era retratado a partir de perdas incorridas. Então levava-se tempo para se reconhecer a perda por conta da necessidade de evidências robustas do que o fato gerador já havia incorrido. Já agora a gente tem uma visão prospectiva, à medida que a gente já tem uma análise do que vai acontecer com aquele ativo, a gente deve reconhecer essa perda com base no que se espera e também com o histórico do que pode ter acontecido com este ativo, que é a ideia de perdas esperadas. Então as principais mudanças estão aí destacadas, que nós já mencionamos no slide anterior, né? Que são os critérios relacionados ao modelo de negócios e características do fluxo de caixa. Quando a gente fala de reconhecimento, é interessante a gente destacar que para o reconhecimento de um ativo, o passivo financeiro, ela é reconhecida à medida que a entidade se torna parte das disposições contratuais. Novamente, aqui nós não estamos atrelando o reconhecimento a desembolso ou recebimento de fluxo financeiro. O importante é que, a partir das características, seja do ativo ou do passivo, você identifique que a entidade se torna parte dessas disposições contratuais. E quando nós tratamos da baixa ou do desreconhecimento, a ideia, sob o ponto de vista de ativos financeiros, essa baixa ela ocorre quando os fluxos de caixa se expiram ou há transferência desse ativo. Sob o ponto de vista de passivo financeiro, ele deverá ser baixado quando esse passivo for extinto, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for retirada, cancelada ou expirada. Então, quando nós falamos da baixa, é importante nós voltarmos às nossas aulas iniciais, que essa ideia da baixa ou do reconhecimento também está atrelada a uma ideia de controle. Quer dizer, nós falamos de controle de acordo com a estrutura conceitual vigente já a partir de 2020, que o controle ele vincula o recurso econômico à entidade. E como é que nós identificamos essa vinculação? Essa vinculação ela é identificada a partir da capacidade, no momento presente, de se direcionar o uso desse recurso e obter benefícios com ele. Então, se eu tenho a condição de direcionar o uso deste recurso, ninguém mais tem condições de ter acesso a ele. Ou seja, eu consigo impedir que outras partes façam uso ou detenham benefícios desse recurso econômico. Se isso ocorre, nenhuma parte controla o recurso, então eu tenho o controle do ativo financeiro e com isso eu tenho que reconhecê-lo. Caso contrário, se não há evidências dessas características, possivelmente então eu tenho que dar baixa desse ativo financeiro. Contudo, nós temos questões que podem atrelar a entidade a ter um controle parcial e por isso esse esquema que aqui está demonstrado ele é útil para que possamos compreender em que momento e como devemos dar baixa ou desreconhecer o ativo. Então, na primeira situação, se aquele que detém o ativo reteve substancialmente todos os riscos e benefícios, o ativo ele deve continuar a ser reconhecido. Então, neste caso, eu tenho o controle desse ativo, então não posso dar baixa. É o caso quando nós tratamos das duplicatas descontadas, em que eu antecipo um ativo, um recebível, mas por ter o envolvimento continuado desse ativo,
eu não vou dar baixa, haja vista que o risco e o benefício estão atrelados à minha entidade. Contudo, nós temos situações em que há retenção parcial desse controle, que é a situação em que não houve retenção total ou não transferiu totalmente os riscos e benefícios. Se neste caso, o primeiro item é se o vendedor reteve o controle, ele deve continuar a reconhecer o ativo à extensão do envolvimento. Ou seja, à medida que eu tenho algum envolvimento até um pedaço do valor monetário desse ativo, ele continua reconhecido no meu balanço patrimonial. Aqui está um exemplo bem didático para que possamos compreender esse aspecto. Um banco ele vende uma carteira de crédito e dá um valor de garantia. Por exemplo, eu vendo uma carteira de crédito de R$ 1.000, mas se houver uma inadimplência de até R$ 500, que é o que eu chamo de coobrigação, eu garanto que eu saldo essa inadimplência. Com isso, então, eu tenho um envolvimento com o ativo, e neste caso, até R$ 500 eu tenho que permanecer com ele no meu ativo, haja vista que, se essa inadimplência se concretizar, eu que terei que fazer a saldar essa inadimplência e fazer com que esse ativo ele seja cobrado por meio das questões em que eu possa fazer a recuperação desse ativo. Por outro lado, se eu perdi o controle, eu tenho que desreconhecer o ativo. Mas, aqui temos um exemplo, se o contrato em que o vendedor garante somente uma parcela dos riscos e benefícios, o comprador tem o direito de vender o ativo recebido. Por fim, quando eu transferir substancialmente todos os riscos e benefícios, neste caso eu dou baixa. Tá? Bom, como nós falamos então de reconhecimento e baixa, e isto já está adequadamente compreendido, nós temos que saber como mensurar, e a mensuração obviamente vai depender de como eu vou reconhecer esse ativo sob o ponto de vista de classificação. Na mensuração inicial, o ativo, o passivo, ele é reconhecido a valor justo, né? Porém, quando nós falamos de mensuração subsequente, ele vai depender justamente de como eu reconheci no momento inicial. Então nós temos três classes para o ativo financeiro, que é o custo amortizado, o valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor justo através do resultado. Então a nossa aula ela vai se deter preponderantemente nessas classificações. Quando nós falamos do passivo financeiro, nós temos então ou a custo amortizado ou a valor justo através do resultado. Então nessa lâmina que agora nós apresentamos, ela é extremamente relevante para a compreensão do que é exigido em geral 2 acerca do CPC 48, que diz respeito aos critérios de classificação dos ativos financeiros. Então, como nós já falamos no slide anterior, nós temos três critérios de classificação. Um deles é o custo amortizado. O custo amortizado ele é assim classificado quando ele tem como objetivo, né, o recebimento tão somente dos fluxos de caixa contratual do ativo. Esses termos contratuais dão origem a específicas datas de fluxo de caixa, que são apenas o pagamento do principal e juros sobre o montante do principal em aberto. Então, quando nós falamos de um instrumento contratual com essas características, em que eu não pretendo negociar, ou que ele também não tem cotação em mercado, a minha intenção é fazer um investimento e receber o juro relativo a este ativo. Então, quando nós temos esse tipo de modelo de negócio e característica de ativo, nós estamos falando do custo amortizado. Por outro lado, a gente também tem outras duas classificações.
ambos falando de valor justo. Daqui a pouco nós iremos tratar o que é valor justo. O valor justo ele pode ser classificado como através de outros resultados abrangentes ou através do resultado. Então há uma diferença entre eles. No primeiro, que é através de outros resultados abrangentes, o ativo é mantido dentro de modelos de negócios cujo objetivo é o recebimento dos fluxos de caixa contratual e a venda do ativo financeiro. Então, além da característica do que nós já identificamos no item de custo amortizado, que é o recebimento dos fluxos de caixa contratual, nós temos também como modelo de negócio realizar a venda desse ativo. Em razão disso, ele é classificado e mensurado a valor justo. E neste caso, você tem tanto o recebimento dos juros, como também o recebimento da variação valor justo por conta da venda do ativo. Você tem o foco em receber essa variação e este fluxo de caixa por conta dos juros. E aí a gente também tem o valor justo através do resultado. Neste caso, o modelo de negócio ele está focado na venda do ativo. Ele resulta na avaliação do valor justo por meio do resultado, com o objetivo de realização de fluxo de caixa com a venda dos ativos. Então, aqui está claramente tipificado um modelo de negócio em que eu compro um ativo olhando para o resultado da venda que ele vai me gerar em termos de rentabilidade. A empresa, em termos de modelo de negócio, ela não está preocupada em relação aos recebimentos dos fluxos de caixa intermediários por meio de juros, diferentemente do que nós identificamos no valor justo através de outros resultados abrangentes. E também é importante dizer que o valor justo através de outros resultados abrangentes podem ser aqueles de instrumento de capital próprio que não sejam para negociação e assim, obviamente, ser designados como valor justo por outros resultados abrangentes. Pois bem, aí vem a questão, o que é valor justo? Até agora a gente tratou de custo histórico, custo amortizado, nós tratamos de valor realizável líquido, nós vimos lá nos estoques, também nos recebíveis, quando nós falamos dos créditos a receber, mas até agora a gente não tinha falado de valor justo. O valor justo, ele surge justamente por conta da necessidade de ter uma informação relevante nos nossos balanços patrimoniais. Quando nós tratamos de alguns ativos financeiros, eles só podem ter uma informação relevante se eles forem tratados e mensurados ao valor justo. Por exemplo, quando nós compramos uma ação, que é um instrumento patrimonial e tem cotação em mercado, não faz sentido nós pensarmos em reconhecermos o custo histórico. A volatilidade que pode ter no mercado, ou mesmo valorização, desvalorização desse ativo, faz sentido nós pensarmos em reconhecer e mensurar este item a valor justo. E por conta disso, então, nós temos instrumentos que devem ser assim reconhecidos. Mas o que vem a ser valor justo? O valor justo é o valor, ou seja, o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo, uma transação não forçada entre participantes no mercado na data de mensuração. Aqui é importante nós falarmos dessa ideia de transação não forçada. O que vem a ser uma transação não forçada? É aquela transação que ocorre em condições normais de mercado, condições normais de venda. Por exemplo, o que não é uma transação não forçada? Uma empresa em fase de liquidação, ela tem que vender seus ativos para fazer frente às suas obrigações. Aí nós não estamos falando de valor justo. Em razão dessa característica, o valor justo, ele naturalmente, ele tem como característica o valor de saída, o valor que obtenho numa transação a mercado. Mas é bom deixar claro que valor de mercado não é necessariamente sinônimo de valor justo. O valor justo, na realidade, ele vai além
do valor de mercado. Então, quando nós falamos de valor justo, a melhor evidência é, sem dúvida, o mercado. E especialmente quando nós falamos de mercado ativo, né? Então, quando nós falamos de mensuração valor justo, o mercado de bolsa ou o mercado que tem algum tipo de registro são evidências adequadas para que nós possamos mensurar valor justo. Desse modo, não havendo o mercado ativo, nós temos que pensar em metodologias alternativas e ainda assim se caracterizará como valor justo. Por exemplo, transações recentes, valor de mercado como um outro instrumento parecido, ou, por fim, o que nós denominamos como nível 3 de valor justo, uma análise do fluxo de caixa descontado. Então, nesse slide, a gente resume como que nós temos níveis de valor justo para ser assim caracterizado. Então, a melhor evidência é o mercado ativo, nas quais a gente pode designar, né, os preços cotados de forma pública, como a bolsa. Nós temos também fontes independentes. Essas fontes independentes, como Reuters, Bloomberg ou outras bases de dados, também podemos utilizar como valor justo se nós não tivermos uma cotação pública como uma bolsa. Se nós não encontrarmos em fontes independentes, nós iremos trabalhar com o nível 3 de precificação do valor justo, por meio do uso de modelos de precificação, como o fluxo de caixa descontado. Pois bem, gente, aqui a gente vai encerrar esta aula e daqui a pouco, então, nós daremos